Fala cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos inaugurar um quadro novo aqui no canal. Um quadro onde a gente vai fazer uma retrospectiva, se a gente pode chamar dessa forma, do mês que se passou. No caso, né, o mês de agosto. A gente está aqui, né, começando o mês de setembro e a gente assistiu algumas coisas, né, no mês de agosto. Então vamos lá falar sobre o que rolou, né, principalmente no cinema. E bom, talvez alguns filmes ou séries, né, quando a gente for fazer o vídeo de séries, fiquem meio de lado, porque eu não consigo assistir tudo, né, gente? Convenhamos, e haja dinheiro também para ir no cinema. Mas do que eu assisti eu vou falar aqui para vocês. Bom, no mês de agosto eu fui relativamente muitas vezes ao cinema, principalmente porque eu já ensinei vocês um macete aí para conseguir desconto e coisas do tipo no nosso vídeo, né, dos apps que eu uso aqui no canal para facilitar tudo isso. A gente acaba adquirindo descontos, promoções e coisas do tipo que facilita, né, a nossa ida. Mas enfim, no mês de agosto eu fui 5 vezes ao cinema. Bando de burguês, safado! Aqui na minha cidade não é tão caro o cinema. Por exemplo, a meia, né, no shopping que é aqui perto de casa, a meia custa R$14, que é o que a gente paga. Só que, como eu disse, a gente aproveita do app, paga nós aí, eu não vou falar o nome, né, mas enfim, a gente utiliza o app do cinema que dá vantagens, né? Conforme você compra ingressos, você ganha pontos e com esses pontos você consegue mais ingressos, combos de pipoca, né, ou até mesmo aqueles docinhos, então você consegue outras coisas. E diga-se de passagem, a gente usou muito nesse mês de agosto agora ingressos que a gente ganhou, né, do aplicativo. Então valeu muito a pena, beleza? Eu recomendo demais, vai lá no vídeo para vocês saberem. Mas enfim, então eu assisti 5 filmes, sendo eles Armadilha, Borderlands e É Assim Que Acaba, que saíram, né, no mesmo final de semana, disputando ali a bilheteria. E em questão de bilheteria, com certeza aí de longe É Assim Que Acaba foi ali o filme vencedor, né, desse final de semana. Porque o que tinha de gente para assistir esse filme em casal, né, pai com filha e coisas do tipo ali, todo esse negócio, né, do romance, e o livro vendeu muito, então tinha muita gente interessada. Provavelmente foi o filme que mais vendeu no final de semana. Há quanto tempo? E aí, tá fazendo o que em Boston? Eu abri uma floricultura. Eu lembro até hoje do dia em que eu te vi na janela. Aí no outro final de semana tivemos, né, o retorno da franquia Alien, que com o filme Alien Romulus. Inclusive a gente fez, né, resenha de todos esses filmes aí que eu tô mencionando. E Alien teve aí a ordem cronológica também, que vai estar aí no card, tranquilo? Mas seguindo aqui então, Alien Romulus foi lançado aí com uma certa aprovação, inclusive minha, que eu gostei bastante do filme. E no outro final de semana tivemos o filme O Corvo, que a gente foi também assistir e conferir. Eu tenho um apego um pouco mais, né, pela franquia, quer dizer, pelo primeiro filme, do que muita gente talvez, né, porque eu cresci assistindo, né, na sessão da tarde, ou sei lá, pela quem, sei lá onde é que passava isso, na TV aberta, e eu assistia numa época que filmes de heróis não existiam, né, então é sim um dos personagens mais interessantes do final ali dos anos 90, então eu gosto muito da franquia. E também eu assisti um outro filme que não estava no cinema, ele foi lançado no streaming, no Prime Video, que é o filme Jackpot, Loteria Mortal. E, né, é um filme aí que eu vou comentar logo mais. Mas enfim, primeiro eu vou falar do final de semana, que a gente teve aí esses 3 filmes. E a gente foi assistir o primeiro deles, né, A Armadilha, que foi lançado na quinta-feira. E foi eu e minha esposa. A gente gostou bastante do filme, é uma proposta um pouco diferente. Se perde ali em um momentinho ou outro, que eu falo na nossa resenha. Mas no âmbito geral, foi um filme bem interessante e bem legal, né? Vale a pena, por exemplo. Já depois, né, no sábado, a gente foi assistir Borderlands. E como vocês sabem, eu gosto muito de videogame. É assim, talvez a coisa que eu mais goste, né, no âmbito aí geral, é videogame. E Borderlands tem ali um apelinho emocional também, porque eu gosto muito do segundo jogo e também, né, do
3, mas nem tanto assim quanto eu gosto do 2. E o 1 eu joguei pouco, então não tenho tanto apelo assim, mas o 2 é bem interessante. Tem outros ali spin-offs, né, como The Pre-Sequel, tem umas paradas aí, né? Mas enfim, o filme trazia, né, uma esperança sobre essa nova onda, né, das adaptações de videogame. Então eu esperava ali uma certa produção do filme, que basicamente a única coisa boa é a parte da estética mesmo. O filme, na sua parte estética, é bem legal e bem divertido, tem tudo lá, mas fica só nisso, porque os personagens são todos assim, outros personagens, é uma versão alternativa. A única coisa legal mesmo do filme no âmbito de personagens é o próprio Claptrap, que está muito bem, visto que é, né, o alucinado, que eu amo demais, Jack Black. Então talvez as únicas coisas boas que eu vi no filme. E eu tenho meu amigo também, o Kevin, né, que de vez em quando uma conversa ou outra sobre o canal e tal, e ele foi comigo assistir ao filme e ele tem um apelo com o jogo Borderlands, até mais conhecedor do que eu. E ele também achou assim, horroroso, que as coisas só acontecem porque sim, é tudo muito fraco e assim, vai conferir mais sobre o filme na minha resenha. E no domingo fomos aí assistir É Assim Que Acaba. O filme realmente me surpreendeu em vários âmbitos, mas ao mesmo tempo é só um filme, sabe, água com açúcar, que provavelmente a gente vai esquecer de uma adaptação literária de romance, né? Assim como é o outro filme, como é que é o nome? Como Eu Era Antes de Você, que eu também fui assistir com minha esposa no cinema, e na minha opinião é até muito melhor, né, do que É Assim Que Acaba. E diga-se de passagem, minha esposa, que tinha acabado de ler o livro É Assim Que Acaba, fala que tem muitas incongruências e também muita coisa que eles só mudaram por sentido nenhum, sabe? Aquele porque sim, de um negócio que está de dia, no livro está de noite, ou vice-versa, e não tem motivo narrativo nenhum para ser dessa forma que eles tentaram apresentar no filme. Então é um filme ali que fica, né, acaba passando de ano, visto que a gente viu, né, no mês de agosto aí, Borderlands foi horroroso de verdade. É Assim Que Acaba, fica no saldo positivo. E claro, me surpreendeu, porque tem um filme de romance que, meus amigos, é difícil, hein? E então caminhamos para o final de semana, que lançou o filme Alien Romulus, que, meus amigos, que filme sensacional. É um filme muito bom, talvez o melhor do mês, com certeza. Retorna com a franquia Alien, assim, na minha opinião, muito bem, entregando aí um respeito ao que é a franquia, ao primeiro filme e também o que foi o segundo filme, visto que ele se encaixa no meio entre o primeiro e o segundo. Claramente são os melhores da franquia, então ele, junto com eles, está lá no topo com o top 3, né? Alien Romulus consegue trazer todas as narrativas necessárias para um filme Alien, mas também com uma pitada certa de terror, uma pitada certa de ação. A produção que, meus amigos, na minha opinião, tá assim, impecável. Todo o design de produção sobre as criaturas, de como as coisas acontecem, que mescla com o próprio roteiro, e também respondendo algumas perguntas sobre o próprio xenomorfo, fora que apresenta uma nova criatura e também, né, talvez aí algo que se, né, perdure no futuro, com até mesmo uma pitadinha de, né, um futuro da franquia, e também preparando o terreno para a série que se inicia em 2025. Então é um filme bem interessante, para mim o melhor do mês fácil, mas ainda não havia acabado, porque a minha esperança em O Corvo era alta. Eu fui derrubado, me passaram a rasteira, porque eu esperava bastante do filme, visto que a produção é muito boa e o ator que estava fazendo também é bom, mas o filme fica só no poderia. Na minha opinião, um filme totalmente ok, provavelmente vai ser esquecido, mas não vai ser lembrado como uma obra ruim e também não como uma obra boa. Então o filme só fica no ok, fica ali no meio termo entre todas as obras aí que a gente viu na própria franquia O Corvo, que tenta entregar coisas boas, tenta fazer a franquia retornar, mas só fica, como eu disse, no tenta, no talvez, no poderia, e não avança em nada. E, diga-se de passagem, o outro filme que eu assisti esse mês, né, lançamento aí, é o lançamento do Prime Video, o Jackpot Loteria Mortal. É um filme bem divertido e bem maluco e frenético,
mas também tem um roteiro bem fraco, visto que é um filme lançado direto para o streaming, né? Talvez ele realmente não se encaixaria nas telas do cinema. Um filme curto, um filme para você se divertir sem pretensão nenhuma, um filme simplesmente para você colocar e se despreocupar. Não tem uma história elaborada nem nada, é só um filme com bastante ação que as coisas vão acontecendo uma em cima da outra e você acaba, né, se divertindo e se apegando ao filme e à proposta. Mas é só isso, um filme também ok. Talvez aí uma nota 6, visto que eu não dei nota para ele porque a gente não fez resenha. Já os outros você pode conferir aqui no canal. E claro que eu não assisti todos os filmes que lançaram, né, no mês de agosto, mas esses foram os que eu assisti e os que eu gostei mais. Talvez você tenha uma perspectiva um pouco diferente, assistir um filme ou outro que eu não assisti, então deixem nos comentários porque ajuda demais o crescimento do próprio vídeo. E quando eu digo crescimento, não é em questão só de números, né, porque ajuda também, mas na própria construção do vídeo, né, porque acrescenta ao vídeo, beleza? Então é bem importante que você comente o filme que você assistiu e o que você achou dele, belezura? Então esse aqui é a inauguração do quadro, espero que vocês tenham gostado, deixa um feedback pra gente, que é bem importante para ver se a gente continua ou não, e talvez mês que vem a gente tenha outro retrospectiva aí do mês, tranquilão? Então agora sim, eu vou deixar aqui algumas coisinhas aqui para vocês, principalmente as nossas redes sociais, que você pode conferir aqui, né, que tem alguns conteúdos exclusivos e coisas do tipo. Tá meio parado porque aconteceu, né, algumas tretas aí por fora, né, nos bastidores com o HD aqui do canal, mas talvez a gente volte aí com uma reestruturação nas redes sociais. Outra coisa é o like, a inscrição e o sininho ativo, que vale muito a pena você fazer, principalmente para ajudar a gente, mas também para você, que assim, é muito importante que você faça isso, porque daí o YouTube fala assim, esse cara aqui gostou do vídeo, eu vou recomendar mais do canal aqui também para ele e para quem se interessa, né, por esse assunto. Então vale muito a pena aí, belezura? E agora sim, uma recomendação direta de vídeos aqui do canal, como a nossa playlist de resenhas, que está insana, muita coisa legal aqui do mês de agosto mesmo, né, os últimos vídeos, e também vou recomendar aqui um vídeo um pouco mais antigo do canal, não tanto, mas um pouco mais antigo, sobre o que é uma boa obra, para vocês entenderem aí a minha perspectiva de quando eu vou avaliar alguma coisa, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!